E hoje o Primeiro-Ministro pôde conversar com os cabo-verdianos que vivem na Alemanha. E antes de chegar à Alemanha, Ulisses Correia Silva chefiou a delegação de Cabo Verde, que esteve em Genebra, na conferência anual da OIT. Cabo Verde esteve a mostrar o trabalho que o governo tem feito para tornar o trabalho mais digno. Uma reunião mundial que colocou na agenda a justiça social e que não quer deixar ninguém para trás no quadro pós-Covid. Foi com esta preocupação que a Organização Internacional do Trabalho reuniu em Genebra governantes, decisores mundiais, estudiosos das questões sindicais e laborais, entre outras personalidades. Cabo Verde discursou pela voz do Primeiro-Ministro e do Ministro do Trabalho, que mostraram o que o país tem feito para promover o emprego digno e que, de resto, é uma prioridade da OIT. A agenda do emprego digno é basicamente permitir criar todas as condições para que as empresas possam trabalhar num ambiente que lhes permita criar mais-valias, criar riqueza, e os trabalhadores num ambiente de produtividade, mas também criar as condições para o acesso ao primeiro emprego. Porque se há o trabalhador, há o empregador, há também aqueles que estão desempregados. E é preciso dar maiores oportunidades aos desempregados. E também colocou-se isso em cima da mesa de uma forma muito, muito forte, com políticas específicas de formação, políticas fiscais, políticas de rendimento de preços que permitam às empresas e às entidades todas a nível da concertação social terem maior capacidade de primeiro emprego. Outra questão que tem relevância nestes encontros mundiais e que nesta reunião da OIT foi muito abordada é a desigualdade de género a nível salarial. E para a OIT, em pleno século XXI, onde há países onde as mulheres estão a ter maior sucesso nas universidades e são fundamentais para a dinâmica económica, os Estados têm que corrigir a desigualdade salarial e dar mais acesso ao mercado de trabalho, com políticas públicas eficazes que promovam a igualdade entre homens e mulheres, além do reforço das instituições do trabalho. E aqui Cabo Verde tem uma agenda bem definida com a criação de uma entidade que vai fiscalizar as leis laborais. E em Cabo Verde nós transmitimos de uma forma muito clara que nós vamos fazer uma reforma institucional no sentido de criarmos uma autoridade do trabalho independente, com maior capacidade em termos técnicos e de recursos humanos, que sirva de mediação entre o mundo empresarial e os sindicatos, para permitir com que haja maior independência, porque o governo, o Estado neste caso, é um empregador em Cabo Verde e não faz sentido ser empregador e mediador. Então vamos criar uma entidade para ser nitidamente o mediador que fiscaliza as leis laborais, que vê se todas as condições estão a ser cumpridas ou não e que também faz a mediação, cria todas as políticas necessárias para um ambiente laboral muito mais saudável, um ambiente laboral muito mais competitivo. Uma entidade independente que vai dar um salto qualitativo na administração do trabalho. Salto qualitativo é o que os sindicatos têm pedido ao Estado e na agenda parlamentar está uma iniciativa pendente para o alargamento da licença de paternidade. O novo regime jurídico do emprego público, aprovado pela lei em março deste ano, alargou o período de licença de maternidade e consagrou a licença de paternidade, estabelecendo que o pai tem direito a uma licença de 10 dias úteis que devem ser gozadas imediatamente a seguir ao nascimento do filho. Esta alteração já foi aprovada em Conselho de Ministros, falta agora subir na plenária do Parlamento. Antes não havia licença de paternidade, havia sim 2 faltas justificadas por causa do nascimento de um filho, agora sim há uma licença de paternidade que será de 10 dias e nós queremos fazer a harmonização entre o setor privado e o setor público, por um ato de justiça, por um lado, e também de igualdade, de promoção da igualdade de género. Ainda não estamos no ponto ótimo, no ponto adequado, mas paulatinamente vamos trabalhando para chegarmos a esse ponto ótimo. Isto é em defesa das famílias, em defesa de uma paternidade responsável e de uma maternidade responsável também. Estamos a tomar estas medidas, não colocando nunca em causa, naturalmente, nem os postos de trabalho, nem a produção das empresas. Uma medida que foi apresentada em sede de concertação social e que teve o aval dos sindicatos e dos patrões. Falta agora a aprovação no Parlamento. O PAICV quer o seu agendamento com caráter de urgência, uma posição também defendida pelo Governo.